Vivemos numa sociedade onde parece que nunca é suficiente. A gente trabalha mais, corre mais, produz mais e muitas vezes sente culpa até quando para. Foi dessa inquietação que nasceu o curta O Peso das Horas, produzido como trabalho de conclusão do curso de produção audiovisual do IFRN. A história acompanha Davi, um homem preso ao relógio, à rotina e a um luto que nunca conseguiu viver. Mas essa história podia ser de muita gente. Até que ponto o trabalho ocupa a nossa vida? Quando a produtividade deixa de ser saudável? E por que é tão difícil pedir ajuda? Para conversar sobre tudo isso, eu recebo hoje o psicólogo Lucas Soares. Lucas, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu sou a Carol, produtora cultural e estudante do curso de áudio e vídeo aqui no IFRN. E vou apresentar o Lucas para quem não conhece, né? Eu vou ler porque é muita coisa. Lucas, ele é psicólogo, especialista em luto, violência e trauma. E ele trabalha também na psicologia clínica sócio-histórica e também é diretor do grupo terapêutico do movimento Vida Além do Trabalho, que é o movimento VAT, aqui no Rio Grande do Norte. E desenvolve um projeto de terapia acessível, aproximando o cuidado psicológico de quem precisa e não tem acesso. Além da atuação com a psicologia, Lucas é um grande entusiasta da moda sustentável e ícone fashion aqui em Natal. Isso é uma opinião minha, mas que eu acho que pessoas dessa rede ou da rede vizinha que conhecem o Lucas também vão concordar, viu? Muito obrigado mesmo pelo convite. Estou bem animado para saber o que a gente vai poder conversar hoje e poder contribuir de alguma forma aqui com o projeto. Muito obrigado pelo convite. Legal. E para começar, Lucas, conta um pouquinho da sua trajetória e como surgiu a vontade de levar a psicologia além dos consultórios. Bem, eu acho que isso começou inicialmente na minha própria história, né, na formação e na própria necessidade, na infância e na adolescência, de me aproximar dos conteúdos da psicologia e entendendo já nesse primeiro contato o quão elitizado ele seria e o quão difícil para pessoas que vieram do lugar que eu vim poderiam ter acesso a isso. Então, quando eu fui me formando, eu também fui percebendo que a psicologia não pode ficar só dentro do consultório, não só por questões econômicas, mas pelo quanto que as questões sociais influenciam no nosso mundo psicológico, na nossa saúde mental. Então, estou nessa empreitada aí de tentar tornar a psicoterapia acessível enquanto a gente tenta respeitar também, né, os profissionais e todas as diretrizes que o Conselho pede de sustentação econômica do serviço. Sim, e direcionando, né, para o assunto central que a gente vai bater aqui, que é o filme, né, produzido pela turma que está finalizando o curso de produção áudio e vídeo aqui no FRN, O Peso das Horas. Dentro do filme, o personagem principal, Davi, ele acredita que ele não pode errar, que não pode atrasar, ele fica muito condicionado ao tempo e à perfeição. Na sua visão, porque a nossa identidade, aquilo que a gente está ligado no que a gente produz. Muitas vezes a gente fica pensando, eu não consegui produzir, então eu não sou nada, não tenho uma alta performance. Por que você acha que a gente tem essa ligação? Olha, eu acredito que isso que faz parte da nossa sociedade enquanto valor identitário. O trabalho ele é central na concepção da nossa identidade. Por exemplo, quando a nossa conversa começou, uma das primeiras coisas que você fez foi me apresentar enquanto psicólogo. Então, isso não é errado nem nada, a gente não está aqui para falar sobre isso, a gente está dizendo que o trabalho de uma pessoa meio que secciona a sua identidade, dá para ela uma capa que ela veste e que a performance dela de vida está atrelada àquilo. Então, você, produtora cultural, eu, psicólogo, se esperam coisas de nós enquanto pessoas que têm esse tipo de trabalho. E aí, se aquilo que eu trabalho é o que eu sou, se eu não faço um bom trabalho, logo eu sou um nada, um lixo, um fracasso, um procrastinador. São as coisas que a gente mais vai ouvir as pessoas falarem. Porque depois da Revolução Industrial, essa ideia do trabalho ser a vida das pessoas se tornou uma coisa hegemônica. Então, quase todo mundo, né, pensa no trabalho enquanto a coisa principal da minha vida. Hoje em dia que a gente vem vendo aí surgir essas vertentes, como no próprio movimento VAT, pedindo de que vamos ter mais alguma coisa além do trabalho para a nossa vida. E que importância isso pode ter
para nossa saúde mental. Aposto que a gente vai ver mais sobre isso aí à frente. Sim, e né, acabou que você respondeu um pouco do que eu ia trazer em seguir, que seria quando a gente começou a debater o assunto do filme, a gente pensou, né, a gente quer trazer uma causa coletiva, algo que não seja só do indivíduo. Então a gente apresenta ali um protagonista, uma pessoa, mas isso tem acontecido numa sociedade quanto um todo, né? Acho que a fala que você trouxe, né, já mostra isso, né? Não são algumas pessoas, não são indivíduos, mas a sociedade está caminhando para isso e a gente precisa estar ligado para não estar, né? Você consegue comentar um pouco mais? Claro, acho que produções culturais como essas que vocês estão trazendo são muito essenciais para que as pessoas percebam que aquilo não é um sofrimento individualizado. Porque quando a gente está sentindo isso, é difícil que a pessoa consiga contextualizar o sofrimento dela. Então, geralmente, ela chega no consultório e diz: essa semana eu não fui nenhuma vez para academia. Aí eu vou checar um pouco assim, mas o que é que aconteceu? Eu tava doente, fiquei muito doente. Então, você não foi por causa disso. Hoje no trabalho eu não consegui bater minha meta de venda. Mas estava acontecendo o quê? Eu briguei com a minha namorada ontem. Sim. Então, tipo, existem contextos, esses são contextos micros, né? Adoecimento físico, questões relacionais, são coisas que são só do núcleo daquela pessoa. E mesmo assim ela não consegue perceber. Mesmo assim ela coloca a culpa todinha só nela. Fui eu que não consegui, sou eu que sou procrastinador, sou eu que sou lento, sou eu que sou burro. Em vez de poder compreender que, olha, se a gente entende as questões micro, que são minhas, que são relacionais, e as questões sociais, que envolvem a minha cidade, que envolvem o meu país, eu vou ter alguma coisa para fazer sobre isso. Sim. Não é só explicar, né? Tem gente que pensa, não, mas se eu ficar pensando assim, eu não vou andar para lugar nenhum. Se não for culpa minha, então é culpa de quem? Precisa ser culpa de alguém? Sim. A gente precisa trabalhar com culpa, a gente não pode trabalhar com responsabilização, com movimentação, com transformação, em vez de ter um movimento que seria de autoflagelo, né? Você se agredir porque você não alcançou algum tipo de objetivo, porque você não tenta entender porque esse objetivo não foi alcançado. Que é assim que a gente consegue fazer as transformações sociais. Entendendo caso a caso como é que isso que eu estou passando se conecta à vida de outras pessoas. E aí eu consigo sair do meu sofrimento individual e ir até um outro espaço e fazer alguma coisa sobre isso. Faço produção cultural, faço movimento social, mas me movimento para transformar a sociedade. Sim, é muito importante. E quando você fala, isso reverbera em mim também, né? Porque a gente se coloca nesse lugar. Eu me coloco nesse lugar, às vezes, né? Não consegui treinar, sou uma preguiçosa, sou muito procrastinadora. Mas realmente a gente não consegue ter essa análise do que está acontecendo, esse carinho, né? Com a gente mesmo. É importante, muito legal a gente trazer isso aqui. E a gente falou, né, do movimento Vida Além do Trabalho, né? Que é o movimento VAT. Para quem nunca ouviu falar, Lucas, explica para a gente o que esse movimento defende e e por que essa discussão é tão necessária hoje. O movimento VAT, eu acho que tem um lugar muito especial no meu coração, assim, porque isso que eu tô falando, da gente poder pegar um sofrimento micro e levar ele para um campo macro, né, e transformar em luta política, foi algo que eu sempre tive acesso nos livros, sempre tive acesso nos estudos da psicologia. Mas às vezes, sabe quando você está estudando uma coisa e você pensa, será que isso vai funcionar na vida real e tal? E o movimento VAT começou com um balconista de farmácia. Com uma pessoa que fez um vídeo no TikTok, chateado, indignado com a escala 6x1, que é uma escala análoga à escravidão. Você tem um único dia na semana para fazer absolutamente tudo que você precisa fazer, suas próprias finanças, limpeza da sua casa, cuidar dos seus filhos, ir a médico, tudo. Você tem um dia da semana para poder fazer isso. E essa pessoa, né, que foi o Rick Azevedo, ficou muito indignado com isso e transformou a sua indignação primeiro em um vídeo de TikTok e depois em um movimento social. Então, é óbvio que pessoas se juntaram a ele, né? Na hora que a gente reclama, as pessoas falam muito mal de reclamar, eu sou um grande defensor da reclamação. Acho que é muito necessário falar sobre o que você está sentindo, falar sobre as dores que você tem, falar sobre os incômodos, porque quando eles são vocalizados e encontram ressonância em outras pessoas, elas se juntam, não para ficar todo mundo chorando necessariamente, mas para se movimentar. E eu acho que é isso que mais de importante tem no movimento VAT, sabe? Eu acho que é um símbolo
estímulo para a gente de ver que nossos incômodos podem se transformar em algo tão grande quanto é agora os projetos de lei, né, que nós temos vários, a briga continua, vocês estão vendo aí no Congresso Inimigo do Povo a dificuldade que a gente está tendo de poder aprovar uma coisa que vai beneficiar 70% ali né, é uma grande porcentagem, acho que é até mais que 70%, vou falhar agora nesse dado, mas assim, é uma grande porcentagem mesmo dos brasileiros que estão nessa escala. Além disso, quando isso for... quando essa PEC passar, né, a gente já tem estudos falando sobre a quantidade de ganhos econômicos que a gente vai ter no nosso país, mas isso não importa para essa classe. Isso não importa. Mas falta estudo. Não falta. Não falta estudo, não falta. Tem vários outros países onde isso já está funcionando, mas falta a nossa indignação. Falta ainda a gente brigar mais, falta ainda vocalizar mais. E o Movimento VAT vem tentar canalizar essa força. Então a gente que tem essa indignação, essa raiva com tudo isso que a gente está passando, colocar isso em um lugar produtivo, né? A minha raiva, os meus sentimentos de incômodo podem trazer alguma coisa positiva para o meu país. Aqui a gente está falando sobre o Movimento VAT, mas imagina quantas outras coisas a gente tem dentro da gente que, quando forem vocalizadas e encontrarem ressonância, podem se transformar em transformações, né? Podem virar transformações da nossa sociedade. Isso me anima muito. Sim, e o que me anima mais é pensar que esse debate partiu de um projeto audiovisual, né? E mostrando a força que a gente tem do cinema, a força que a gente tem das produções, e como o nosso incômodo humano, quando a gente se junta, as coisas podem acontecer, né? Então, movimentos se juntando com produtores de audiovisual, com pessoas que produzem rede social. Então, tudo isso fazendo ampliar esse debate, eu acho muito importante. No filme, a gente percebe que a história de Davi não é somente o excesso de trabalho. Existe uma dor por trás, um luto que ele não conseguiu viver. Muitas das vezes eu tenho certeza que você já escutou a frase seguinte: o tempo cura tudo. Mas será que cura mesmo? O tempo cura tudo, Lucas? Bem, o que será que as pessoas querem dizer com isso, né? Primeiro, a gente não trabalha mais com o luto como uma perspectiva de adoecimento. A gente tem existe um quadro nosológico, né, para tipos de adoecimento voltados para o luto, está lá no DSM, mas eles são casos específicos. Todo luto não é adoecimento, né? Se a pessoa então, logo aí, não precisaria usar essa frase de que cura, né? Porque o luto não tem cura, porque ele não é uma doença, ele é um processo psicológico, né, que envolve sofrimento e bastante transformação. Sim. Particularmente, eu não confio no tempo como uma coisa que possa gerar benefícios por si só. Então, pensar que o tempo vai curar tudo, quando eu ouço essa frase, eu sinto que a pessoa está querendo me dizer assim: eu não vou lidar com isso, eu vou deixar isso guardado, e com o tempo eu vou sentir isso menos. Talvez porque ela chore menos, né? Ou talvez porque ela perceba algum tipo de vibração menor sobre o corpo dela inicialmente, mas o que a gente tem de pesquisa e de teoria dentro dos estudos de luto é que isso não acontece. Então eu tenho pacientes que vieram para a psicoterapia 10 anos após a perda, né? Então, assim, o tempo varia muito de acordo com o que aquela pessoa tem de processo, né, psicológico e físico, porque quando esse luto vai se cronificando, vamos dizer assim, ele se manifesta no corpo também, né? Tanto no excesso do trabalho, quanto em outros tipos de adoecimento, isso vai aparecer como gastrite, como tensão muscular, como queda de cabelo, como descamação de pele, né, as famosas dermatites, às vezes até síndromes respiratórias, né? Tem pessoas que têm isso que está muito envolvido com o trato gastrointestinal e às vezes com a saúde mental também. Então, quando a pessoa chega para mim, eu tenho que fazer essa checklist toda, e eu acho que isso meio que traz uma ideia de que não, acho que o tempo ele não vai curar, ele pode inclusive cronificar os problemas. Pode ter pessoas que conseguem se manejar o luto e tudo mais sem psicoterapia? Com certeza. Eu acho que com a ajuda da família, né, com o seu círculo ali, é possível fazer isso. Mas o tabu que existe hoje sobre o luto, eu acho que é tão grande que isso acaba silenciando a pessoa. Então, se ela tivesse tempo para falar, espaço para falar com outras pessoas sobre aquilo, eu imagino que seria mais
tranquilo, assim, né? Menos perigoso o processo de luto sem acompanhamento psicoterapêutico. Mas eu acho que hoje em dia está bem difícil falar sobre isso. As pessoas têm bastante medo e dificuldade de falar sobre o tema. Sim, você coloca a importância, né, do processo terapêutico no filme. O personagem ele demora muito para buscar ajuda, né? Ele só busca porque uma amiga o praticamente leva dentro do consultório. E isso acontece na clínica, no dia a dia mesmo? Nossa, isso é a frase que eu mais escuto, eu imagino assim, porque as pessoas geralmente chegam no primeiro dia e falam, olha, eu não tô aqui porque eu quero, eu tô aqui porque uma pessoa, tal pessoa, minha esposa, minha namorada, minha amiga, sempre uma outra pessoa vai lá e impulsiona isso. Então, olha como é importante as amizades que a gente tem, né? As pessoas que têm ali uma sensibilidade para trazer pra gente a importância de nós cuidarmos de nós mesmos. Às vezes, porque nós mesmos não conseguimos perceber o quanto que aquilo já está infectando o nosso corpo, vamos dizer assim. Aquilo começa com uma dor mais simples, e a dor é uma coisa muito orientadora assim, para a medicina, para a psicologia, para as práticas médicas, né? De levar a gente a poder entender assim. A primeira pergunta é onde dói. É sempre poder identificar como dói, onde dói, para que a gente possa chegar ao efeito terapêutico. Quando a gente está silenciando isso acaba se manifestando em somatização, que a gente chama que são esses aparecimentos no corpo de questões que são inicialmente psicológicas, por assim dizer, e essas ações no corpo ficam mais visíveis para outras pessoas. Sim. Ah, eu não consigo dormir, meu cabelo está caindo, minha pele está descamando, estou com muita dor no estômago. Essas coisas vão aparecendo e as pessoas que estão próximas da gente vão ficando preocupadas, dizendo, acho que você precisa de um médico, acho que você precisa de atenção em saúde. Então é muito, muito comum. Hoje em dia, eu sinto que vem melhorando. Ano após ano, vem melhorando. Mais pessoas aparecem no consultório por entender que precisam. Que não é só mais porque alguém me mandou vir, porque alguém me passou seu contato. Já algumas pessoas já aparecem dizendo, eu que procurei, eu que entendo que eu preciso. E você Então, acha que esses debates, assim, de trazer esses assuntos, né, que a gente vê com as redes sociais, que você também é uma pessoa que movimenta esse assunto dentro das redes sociais, você acredita que esse movimento faz com que as pessoas tenham essa consciência, né, de irem, né, buscar ajuda psicológica sem a ajuda de um amigo e tal? Você acredita que esse tipo de conteúdo ajuda essa galera? Totalmente. Se não fossem por conteúdos como esses, como o do filme, por exemplo, que torna a busca pela psicoterapia uma coisa do dia a dia de um trabalhador, no dia a dia de uma pessoa comum. Porque antes, quando a gente entrava em contato com o arquétipo da psicoterapia, num filme, numa série, era daquela pessoa muito adoecida, conhecida como louca, né? Então, acho que há 15, 20 anos atrás, a gente só escutava da psicologia voltada para a loucura. E até recentemente, isso 10, 15 anos, assim, você via um filme, uma série, quando existia a psicoterapia, era sempre aquela coisa muito pomposa, muito... que você entendia, isso aqui não é pra mim. Isso aqui não é pra pessoas como eu. Aquele sofá bonito, né, que você deita seu divã. E, de certa forma, trazendo um distanciamento também das pessoas entenderem, olha, esse serviço aqui, esse espaço aqui não é para você. Sim. Então, quando a gente vai produzindo conteúdos audiovisuais que ficam acessíveis para todo mundo ali nas redes sociais, por exemplo, isso vai familiarizando as pessoas com aquele ambiente. Então, nós, como seres humanos, acho que a maioria dos animais tem medo do desconhecido. Então, se a gente tem uma coisa ali que a gente não tem muito conhecimento, que a gente não sabe muito como funciona, a nossa tendência é se afastar daquilo. Não é uma tendência ultra curiosa. A maioria das vezes a gente tem uma tendência cautelosa, de afastamento. Então, você trazer um personagem que conecta a experiência de vida de tantas pessoas e trazer esse personagem no final dessa perspectiva buscando auxílio psicológico, isso pode trazer estalo para as pessoas de pensar, cara, isso também pode funcionar para mim. Eu também posso fazer isso. É uma forma de familiarizar o espaço, mesmo que seja por assimilação. Eu não tô lá, mas é como se esse totem, se esse personagem, se esse ser que tá ali, que se parece comigo, como se fosse eu. Legal. Então, se ele pode, talvez eu possa também. Apesar de falar sobre dor, o curta também fala sobre recomeço. E esse talvez seja a parte mais importante. Lucas, você criou o projeto de terapia acessível, né? Conta pra gente como nasceu essa ideia e por que é importante tornar, né, o acompanhamento psicológico acessível para as pessoas.
Bem, sim, temos um. Hoje eu tenho, juntamente com o Movimento Vida Além do Trabalho, aqui no Rio Grande do Norte, um grupo de psicoterapia voltado para trabalhadores, né? Para pessoas que estejam passando por algum processo de saúde mental e que tenham interesse de fazer psicoterapia, que nem sempre tem as condições para acessar o espaço pagando os valores integrais. Então, a gente trabalha com a contribuição solidária, onde cada paciente contribui exatamente com o valor que lhe está disponível, para que aí entra na categoria de psicologia social, né, da psicoterapia por acesso social, né. Esse projeto especificamente surgiu lá na época que eu estava me formando ainda, então assim, já faz muitos anos que eu estou tentando emplacar um projeto como esse, mas eu ainda não tinha um espaço, né, como o do Movimento VAT, para acessar as pessoas. Até porque, como é um tipo de psicoterapia que nem todo mundo conhece, por mais que ela seja muito comum aqui no Brasil, eu precisava fazer um movimento de educação antes para poder mostrar às pessoas que aquilo era uma coisa boa, útil. Então, demorou um pouco de tempo até que eu conseguisse o número de pessoas necessárias para poder alcançar o projeto. Mas isso surgiu, né, como eu falei, lá na graduação, justamente por eu entender a potência do grupo, que eu acho que a maioria das pessoas ainda não conseguem compreender isso. De que na psicoterapia individual só tem duas pessoas. É muito bom, eu trabalho com psicoterapia individual, mas ela também tem suas limitações. Na psicoterapia de grupo, o fato de você entrar em contato com a vida de muitas outras pessoas, perspectivas de muitas outras pessoas, a cultura de outras pessoas, isso tem um efeito diferente sobre aqueles sujeitos e potencializa muito as soluções, as intervenções inteligentes, que são essas perspectivas que são transmutáveis. A gente consegue pegar da vida de uma pessoa e tentar aplicar de uma forma diferente na vida de outra para que ela se sinta melhor. Então, essencialmente, isso está no meu coração esse tempo todo por entender que o grupo é muito potente, talvez mais potente do que o individual, assim, no quesito de transformação, porque quando você está sozinho é difícil de você fazer grandes transformações, mas quando você está em grupo, gente, tudo em grupo é melhor. Você vai treinar, você se sente melhor se você estiver em grupo. Trabalho em grupo, eu sei que é um estresse, mas é mais tranquilo às vezes do que você fazer... Dividir as tarefas, dividir, né? as tarefas. Então, trabalhar em grupo é a nossa característica enquanto sociedade. Nós não somos seres individualistas. Te contaram isso, mas isso não tem nada a ver com a nossa biologia. Pode perguntar a qualquer biólogo, pode perguntar a qualquer sociólogo. Nós não somos seres individualistas, nós somos seres sociais. Nós funcionamos em sociedade. Então, eu enxergo muita potência nesse grupo, né, nos grupos, assim, em trabalharem juntos para alcançar um objetivo em comum. E, particularmente, eu não acredito em uma psicoterapia que não se envolva politicamente. Então, se era para causar polêmica, vamos lá. Se você está só dentro do seu consultório e isso não tem acesso à vida de mais ninguém do lado de fora, assim, não existe a iniciativa, a tentativa de mudar o mundo de alguma forma, mudar a sua realidade de alguma forma, eu acho que isso é uma psicoterapia que está muito tímida ainda, sabe? E de que a gente precisa envolver a política na psicologia, a gente precisa incluir transformações sociais, senão a gente ajuda o sujeito, aí ele volta para o sofrimento dele lá, e depois daqui a 6 meses ele vai estar de volta no consultório. Sim. Vai ser uma constante de ficar tentando lidar, de tentar lidar, mas tá quebrado. O modelo de sociedade que a gente está quebrado, está dando sinais de profundas falhas. A gente precisa transformar isso. Ai, Lucas, mas eu não consigo mudar o mundo. Tudo bem, a gente não está aqui ainda com o objetivo de pinquir o cérebro e mudar o mundo inteiro. Não é exatamente isso. A gente está falando sobre o que é que tem ao meu alcance, com as ferramentas que eu tenho, para transformar a minha comunidade. Porque eu acredito que quando o Movimento VAT começou, lá com o Rick Azevedo fazendo aquele primeiro vídeo para o TikTok, ele não estava pensando, nossa, vou me transformar e um deputado federal e vou fazer uma lei, vou mudar o Brasil inteiro. Não começou assim. Começou com indignação, começou com, o que é que eu tenho na minha mão? Ah, eu tenho um celular e eu sei falar. Então eu vou fazer isso. Então eu imagino que com as ferramentas que eu tenho, que no momento tem a ver com psicologia, é o que eu vou fazer. Vamos se juntar, vamos entender como é que a gente pode ser saudável e, ao mesmo tempo, vamos pegar isso e transformar em luta política. E ver como é que a gente pode sair do consultório e ir para a sociedade e levar isso como transformação para que, em algum momento, as pessoas não precisem de terapia. De que a gente esteja em um lugar saudável, uma sociedade saudável, onde essa crise, né, epidemiológica de
de saúde mental não seja mais verdade. É um problema de política pública já, né? A quantidade de afastamentos, né? Dá uma pesquisada depois, a quantidade de afastamentos que teve por questões de saúde mental só no último ano, né? Vê depois da pandemia para cá como foi que isso ficou, né? Então, a gente precisa muito tirar isso desse campo pequeno, assim, da psicoterapia individual e levar ele para um campo mais macro de transformação social. Sim. E para quem está assistindo, né, e se identificou com a história, ficou, né, pensando como eu posso ter esse primeiro passo, como eu posso sair dessa zona e ter esse movimento de cuidado com a saúde mental, o que você diria para essa pessoa que está aqui em Natal, principalmente, para começar nessa jornada de tratamento da sua saúde? Tá bom, vamos lá, pega o lápis e o papel aí, abre um grupo com você mesmo no WhatsApp e vamos anotar as principais coisas. Eu vou falar sobre 4 coisas que você pode fazer para melhorar a sua saúde mental. Primeiro, cuida do seu sono. Se você tem um horário certinho para dormir e para acordar, isso já ajuda muito. Então, vê se no seu quarto se está tudo ok, se está tudo limpinho, como é que está o seu colchão, dentro das suas possibilidades, vai se organizando para que você tenha uma boa noite de sono. O sono influencia muito na saúde mental. 2, alimentação. Eu sei que a gente acredita que a gente merece, né? Hoje eu mereço. E aí vai lá e iFood ganhando com a nossa vida. Então, vamos tentar dar uma segurada nisso. Assim, você pode comer tudo de doce e tudo mais, desde que você faça isso. Que tal essa regra? Se você fizer as coisas, se você puder cozinhar as coisas em casa, você vai ver que tem uma melhora disso. Mas, Lucas, não consigo, não tenho tempo. Tudo bem, entendo isso também. Mas tenta ver o consumo de fibras, o consumo de proteínas diários, tenta bater isso. Tem aplicativos gratuitos que te dão as condições de poder fazer essas medições. A alimentação é uma coisa essencial para a sua saúde mental. Quanto mais comida ultraprocessada você comer, mais provável é que você tenha algum tipo de desarranjo ali no seu trato gastrointestinal que vai influenciar a sua saúde mental. O nosso cérebro e o nosso intestino, gente, eles são quase um só, sabe? Então, assim, o que você faz com a sua alimentação é essencial para a sua saúde mental. Já tá na terceira coisa? Já tô perdido. Terceira. Sono, exercício físico, alimentação já foi 3, agora é o 4. Saúde mental, para artifícios de saúde mental mesmo, assim, buscar ajuda. Eu dividiria esse ponto 4 em 2 pontos, vai acabar sendo 5. Um é você manter contatos com seus amigos, né, ter lazer mesmo, assim, olha, assistir filme e série não é lazer, tá? Vou tá quebrando isso aqui agora, assistir um filme e série não é lazer. Lazer é uma atividade em que haja engajamento. Então, assistir, ficar parado vendo uma coisa, não existe engajamento. Se você vai produzindo uma crítica, uma coisa, pensando sobre aquilo, vou até deixar passar. Mas se for só assistir série e filme, gato, não vai dar mais para estar colocando... Não vai estar dando mais para colocar isso como lazer, tá? Assistir não é lazer. Então, você precisa fazer alguma atividade que tenha um engajamento seu, né? Assiste com um amigo, comenta, ri, né? Quem nunca assistiu um filme de terror e ficou ali rindo das ideias burras que as pessoas estão tendo naquele filme. Então, uma das melhores coisas que você pode fazer é se envolver, né, com a atividade, com os seus amigos especificamente, com a sua família e falar sobre as coisas que você está sentindo. Não ignorar o seu corpo. O seu corpo deu um sinal, tô com dor de cabeça, tô com dor no intestino. Não vai levando isso, né? Vocês viram no filme como não é uma boa ideia ir levando isso por bastante tempo, porque todo problema de saúde ele se manifesta em estágios, né? Ele aparece pequenininho e ele vai crescendo. Quanto mais cedo você trata isso, mais rápido você tem a cura para aquilo, mais rápido vai ter essa solução, né? E um outro passo, né, seria para as pessoas que já estão nesse lugar de cronicidade, que se você entender assim, eu já estou em um ponto que eu já tô fazendo essas outras coisas e não tá dando certo, não tô conseguindo, ou eu nem consigo fazer essas coisas, eu preciso de ajuda até para fazer isso, que também é uma possibilidade quando a gente tá muito debilitado, né, de não conseguir investir na nossa saúde, no nosso sono, no nosso lazer, nas nossas amizades. Então, se você já tá nesse ponto, é bom você buscar psicoterapia. A gente tem algumas opções aqui. A gente tem a opção do grupo do Movimento VAT, então você pode fazer contrato comigo lá no @psilucassoares, para a gente ver as possibilidades que tem de inserção de você
a sua inserção em algum grupo de psicoterapia que a gente tenha. A gente tem a possibilidade dos atendimentos sociais aqui. Então, por exemplo, você encontra um psicólogo, né, na internet e você pode mandar uma mensagem para ele perguntando assim: olha, eu gostaria de saber se você tem alguma vaga para atendimento social. Psicólogo geralmente não tem problema que você fale sobre valores. Para a gente é até bom que você chegue e fale assim: eu estou disposto a pagar tanto, né? Demonstre o respeito pela profissão daquela pessoa, pelo tempo dela, pelo valor que ela cobra, mas traga também aquilo que você está disposto, o que é da sua realidade. Porque talvez ela possa se ajustar ao seu valor, né? A gente geralmente tem vagas, né, que a gente reserva para atendimento social, para que a gente possa atender pessoas que não tenham condições de pagar o valor integral. E também a pessoa pode fazer um encaminhamento. Às vezes eu não posso, mas eu conheço um colega que pode. Então tem essa possibilidade. Quando fizer contato com um psicólogo, seja muito claro com o que você quer, com o que você pode pagar, porque essa pessoa vai poder te orientar melhor. Por último, caso você não encontre nesses ambientes, existem os serviços escolas. Então, em quase todas as universidades, eu acredito que em todas as universidades aqui de Natal que tem o curso de psicologia, tem um serviço escola de psicologia. Lá você vai poder se inscrever e ter um atendimento gratuito, provavelmente, ou com essa contribuição solidária que eu falei antes, que você vai dar um valor muito pequeno, ali um valor que você pode dar para poder contribuir com o espaço. Lá você vai ser atendido por estudantes de psicologia, provavelmente do último ano do curso, que estão ali cumprindo as suas horas para poder se formar. Então aí você tem um montão de possibilidades de poder investir na sua saúde mental. Então não vem mais com esse papo de que não tem como, de que você não consegue, que eu te falei aqui como conseguir. Sim, completíssimos. Ficamos inteirados sobre o assunto e ainda saiu com essa dica. Eu pensei que você ia indicar mais, vá ao consultório, faça isso, mas eu amei esse completão de cuidado com a saúde, do cuidado com a alimentação, cuidado, né, para fazer exercícios físicos. E Netflix não é lazer, eu amei isso, amei. E, Lucas, muito obrigado pela conversa, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo e estar aqui com a gente, contribuindo. E obrigada a você que acompanhou o nosso videocast e se identificou com a história de Davi. Lembre-se, pedir ajuda não é um sinal de fraqueza.